Senhor, irmãos, tudo bem? Eu queria compartilhar com vocês uma palavra nessa tarde, uma palavra que está no meu coração, e queria usar o texto de Mateus capítulo 25, tá bom? Que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvindo-se um grito: Eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Esse aqui é um texto muito conhecido do povo de Deus, é um texto muito conhecido da igreja, e eu queria usar esse texto para falar alguns minutos com você sobre algo que está no meu coração. Às vezes nós vivemos a nossa vida de uma forma a não nos preocuparmos com o fim dela. Ninguém gosta de pensar em morte, ninguém gosta de pensar nesse tipo de situação, mas nós estamos vivendo um momento onde algumas pessoas falam que é um problema de saúde pública, outras pessoas dizem que é um problema que está afetando a economia, mas no geral o que nós estamos vendo é que as duas coisas estão acontecendo. Mas as pessoas estão morrendo, estão perdendo a sua vida. E um momento como esse é o momento de pensar nisso. O que irá acontecer comigo no dia da minha morte? O que será de mim depois da minha morte? Todos nós estamos na igreja e nós cremos e queremos morar com o Senhor Jesus. Mas nem todos nós estamos vivendo de uma forma a ir morar com o Senhor Jesus. Querer é uma coisa e estar em condições é outra coisa. O que acontece é que às vezes nós levamos a nossa vida de uma forma meio relaxada, meio imprudente, meio nécia, algumas coisas que ainda fazem parte da nossa vida e que não deveriam mais fazer, e nós achamos que isso não tem problema, que pode ser assim mesmo. Às vezes achamos que a palavra na igreja é muito dura, às vezes achamos que os pregadores cobram demais, às vezes nós gostamos de dizer que Deus não é assim tão duro, não cobra tanto assim, que no final das contas Ele vai me atender e vai me aceitar e me receber para morar com Ele do jeito que eu sou. Essa semana eu tive que ir em um hospital, e quando eu estava no hospital, todo mundo preocupado com o Covid-19, e eu vi uma enfermeira que estava com uma camiseta escrito assim, H1N1, mata. E eu fiquei pensando, é verdade, estamos preocupados com o Covid, mas o H1N1 ainda está matando. Como a dengue está matando, como o câncer está matando, como muitas outras coisas ainda estão matando. Nós estamos tão focados em um problema que está tirando a vida, está tirando a paz, que estamos nos esquecendo de outros problemas que também tiram a vida e que também tiram a paz. Nós ainda não temos imunidade contra muitas coisas. O nosso corpo físico possui muitas debilidades e muitas fraquezas, e muitos são os males que podem nos acometer. Muitas são as enfermidades que podem tirar a nossa vida. Então, embora agora o foco maior esteja em um, existem muitas outras coisas tirando a vida das pessoas no mundo afora. E se nós trouxermos isso para a nossa vida espiritual, nós temos que entender que hoje as pessoas estão com medo de morrer, ou estão com medo de perder o emprego, ou estão com medo de passar fome, mas vamos imaginar esta parábola aqui. Vamos imaginar que não é mais o Covid, vamos imaginar que é o Senhor Jesus voltando. Então, se é o Senhor Jesus voltando, a preocupação maior não é em comer ou não comer, a preocupação maior não é se a economia vai afundar ou não, a preocupação maior é se eu irei com Ele. Se é Jesus voltando, eu irei com Ele. Se é o noivo voltando, eu estou pronto para ir com Ele.
Porque muitas pessoas estão preocupadas com a economia, muitas pessoas estão preocupadas com o emprego, mas nessa situação que estamos vivendo, quantas pessoas de verdade pararam para pensar na salvação? Se eu for acometido dessa enfermidade, se eu perder a minha vida com essa enfermidade, eu estou salvo? Vou morar com Jesus? Vou herdar a vida eterna? Porque eu acho que nós temos que pensar nisso. Às vezes nós vivemos como essas virgens nécias, né? Nos preocupamos com uma coisa e nos esquecemos das outras. Nos preocupamos com o Covid e nos esquecemos de outras coisas. Nos preocupamos em, de repente, estar na igreja, nos preocupamos, de repente, em comprar uma roupa de crente, nos preocupamos, às vezes, em ter uma Bíblia de estudo, mas nem sempre nos preocupamos com tudo aquilo que deveríamos nos preocupar para ter uma vida com Deus, para andar com Deus, para ser fiel ao Senhor. Tá? Nós temos fraquezas na nossa carne e muitas vezes nós não tratamos essas fraquezas. A igreja oferece, a palavra oferece, muitos trabalhos oferecem uma forma de sermos tratados, curados, libertos, restaurados, mas às vezes nós insistimos em permanecer vivendo em algum tipo de erro, por menor que seja, porque nós achamos que isso não tem problema algum. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Muitos vão me ouvir nesse vídeo e vão pensar assim: meu Deus, eu tenho um problema de falta de ar há muito tempo e nunca procurei um médico. Eu tenho um problema de pressão e nunca procurei um médico. Pois é, tem alguns problemas pequenos que te acometem há muito tempo e que você poderia ter resolvido buscando ajuda em um especialista, mas você nunca buscou. Você foi passando, só me atacava no inverno, só me atacava de vez em quando, só me atacava quando eu comia alguma coisa diferente. E hoje você está percebendo que esse pequeno problema que você nunca quis tratar, esse pequeno problema hoje te coloca num grupo de risco. Esse pequeno problema que você nunca se preocupou com ele, hoje faz com que você seja uma pessoa mais suscetível a pegar a enfermidade. Hoje você faz parte de um grupo de risco, porque talvez nunca tenha cuidado de alguns pequenos detalhes que poderiam ter feito a diferença na sua vida. Pois é. O que eu quero dizer para você é que no mundo espiritual está acontecendo da mesma forma. Nós estamos vivendo com pequenos pecados, estamos vivendo com pequenas falhas, nós aprendemos a conviver com pequenas falhas e nós achamos que isso é normal sem nos darmos conta de que fazemos parte de um grupo de risco. Qual o grupo de risco, pastor? Aquele grupo de risco que pode viver na igreja, que pode fazer parte de uma denominação, que pode ter carteira de membro, que pode até ser dizimista e ofertante, mas que amanhã depois pode ouvir a frase: eu não te conheço, porque decidiu por conta própria que podia continuar vivendo com aqueles pequenos problemas, as raposinhas, aqueles pequenos maus hábitos escondidos e guardados. Porque nós estamos vivendo uma crise e nessa crise pequenas coisas estão se agigantando. Pessoas ansiosas estão mais ansiosas. Pessoas preocupadas estão mais preocupadas. Você que gosta de comer um pouquinho durante o dia está comendo mais porque está preocupado, porque está ansioso, porque está dentro de casa, porque não pode sair. Tudo aquilo que nós tínhamos e era pequeno, nessa crise está se agigantando, está ficando maior. Os problemas parecem ser maiores porque agora estamos trancados dentro de casa e tudo parece maior. Pois é. Em algum momento, nós vamos precisar entender que aquilo que nós chamamos de pecadinho, aquilo que nós chamamos de errinho, aquilo que nós chamamos de uma pequena falha, pode ser que aos olhos do Senhor não seja tão pequeno assim. Pode ser que aos olhos do Senhor nos afastem da vida eterna com Ele. Pode ser que aos olhos do nosso Pai, pode ser que aos olhos do noivo, isso não caia muito bem. E pode ser que a porta seja fechada na nossa cara. Eu queria dizer para você neste dia que é tempo de rever algumas coisas. É tempo de olhar para a nossa vida, de como nós temos vivido. É tempo de saber se nós somos prudentes ou nécios. Como estamos vivendo na presença de Deus. O Covid veio e vai passar, como muitos outros vírus e muitos outros problemas chegam ou fazem parte da nossa vida, ou desaparecem ou ficam por aí. Não é verdade? Mas o Senhor Jesus, quando vir, não terá mais uma outra oportunidade. Você precisa estar pronto, você precisa estar preparado. Eu tenho certeza que se você pudesse voltar alguns anos atrás, você ia cuidar um pouquinho melhor da saúde, ia fazer algumas coisas diferentes do que você sempre fez, para que hoje você não fizesse parte de um grupo de risco. Não é verdade?
Na vida espiritual é a mesma coisa. Reveja os seus conceitos, reveja como você tem vivido, reveja alguns maus hábitos que você ainda tem e talvez estejam maiores agora que você está trancado. Tem coisas que nós temos que abandonar, tem coisas que nós precisamos tratar na nossa vida. Não é xaropice de pastor, não é xaropice de igreja, não é xaropice de liderança. É a palavra de Deus que nos diz. Nós temos aqui um texto que fala de 10 virgens. As 10 são virgens, irmãos, preste atenção. Eu não estou falando de 5 virgens e de 5 garotas de programa. Eu estou falando de 10 virgens. As 10 virgens tinham as lâmpadas. As 10 virgens estavam aguardando. As 10 virgens estavam esperando. As 10 virgens tinham o mesmo pensamento, mas 5 delas não se preocuparam com o óleo. O óleo fala de santidade, o óleo fala de estar prevenido, o óleo fala de estar pronto. O que adianta ter a lâmpada, ter a lamparina e não poder acender porque não tem o óleo? O que adianta estar na igreja, mas não ser convertido? O que adianta fazer parte de uma denominação, mas não ter entregue de verdade a vida ao Senhor Jesus? O que adianta levantar a mão emocionado numa igreja? O que adianta descer as águas do batismo se continuamos a velha criatura, se não nascemos de novo? O que adianta ter conhecimento como Nicodemos, mas não entender quando se fala em nascer de novo? É tempo para pensar nessas coisas. Pode ser o princípio do fim, pode ser o começo das dores, pode ser o começo de um período que vai terminar com a volta do Senhor Jesus. E aí pouco importa se vai morrer disso, daquilo ou daquilo outro. Pouco importa se vai perder isso, aquilo ou aquilo outro. O que importa é saber se no final de tudo eu serei salvo e estarei com o Senhor Jesus. É isso que importa. Pelo menos para nós que somos cristãos, é isso que importa. Vamos herdar a eternidade? Vamos estar com Cristo ou não vamos? É nisso que nós temos que nos preocupar também neste momento. O Senhor está falando com o mundo, o Senhor está falando com a igreja, o Senhor está transmitindo uma mensagem, nós precisamos ter os olhos abertos para entender. Não podemos estar na igreja, não podemos estar no templo, mas temos que ser igreja, temos que buscar na palavra. E é tempo de nos preocuparmos com pequenas coisas guardadas e escondidas em nós. Pequenas coisas que você talvez até já disse para pessoas que já foi, já superei, não sinto mais, não faço mais, não olho mais, não tenho mais esse desejo. São coisinhas pequenas, afinal de contas, pastor, todo mundo tem essas mentirinhas, todo mundo tem esses desejozinhos ocultos. Ok, o seu desejo oculto que você não fala mais para ninguém, que você não conta mais para ninguém, suas mentiras veladas, seus desejos secretos, aquela vida secreta que ninguém nunca vai saber, aquele que mais importa sabe. Aquele que mais importa sabe. E vai chegar um momento que não vai adiantar tentar buscar óleo em lugar nenhum, porque não vai resolver. Vai chegar um momento que você pode querer ir para qualquer igreja. Vai chegar um momento que você vai querer aceitar Jesus de verdade. Vai chegar um momento que você vai querer tratar essa área do seu coração. Vai chegar um momento que você vai querer tratar essas falésias da sua vida, essas coisas não tratadas, essas coisas que você ainda não conseguiu colocar na mesa de verdade, que você não aceitou o tratamento de Deus para a sua vida. Porque hoje nós vivemos o evangelho de Cristo e o evangelho meu. O meu evangelho individual. Aquele evangelho onde eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero e na hora que eu quero. E nós vamos levar um susto muito grande quando Jesus voltar e as pessoas que pensam dessa forma entender que não é assim. É do jeito dele, na hora dele, da maneira dele. E talvez você já tenha perdido quantas oportunidades na igreja em uma palavra que dizia assim: arrependa-se, abandone o erro, abandone o pecado. E talvez você ficou sentado na cadeira e pensou assim: deixa essas pessoas irem para frente, elas devem ter um pecado maior do que eu. Isso que eu tenho vivido é uma coisa tão pequena que nem vale a pena ir lá. Deus sabe dessas minhas limitações e não tem problema, porque nós amamos justificar as nossas limitações. Não tem problema. As virgens prudentes estavam juntas como as nécias, mas no momento que o noivo chegou, o desespero foi das nécias. Você está congregando com pessoas salvas
Você está congregando com pessoas não salvas e todos vão congregar junto. É o joio e o trigo crescendo junto. Haverá um momento onde o Senhor da Seara, onde o noivo, onde o dono da igreja vai voltar para resgatar o seu povo. E neste momento é que será feita a grande separação, a grande diferença entre aqueles que aceitaram o tratamento, se prontificaram a ser tratados, se prontificaram a ter uma vida transformada, mudada e restaurada, e mudar não somente as vestes, e mudar não somente a forma de falar, os trejeitos de falar, mas tudo na vida, aceitar a mudança do Evangelho do Senhor Jesus. É tempo de parar de colocar limites para o Evangelho. É tempo de parar de colocar uma barreira até onde você permite que a palavra venha, áreas da sua vida que você não permite serem tocadas pela palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, não há mais tempo. É momento de permitir que a palavra de Deus surta todo o efeito na sua vida. É momento de você abrir o seu coração, a sua mente, todo o teu ser, toda a sua alma e permitir que o Senhor Jesus trabalhe em cada cantinho seu, em cada cantinho da sua alma e do seu espírito, para que você seja encontrado limpo, puro, restaurado no dia que o Senhor Jesus voltar. Seja sábio. Seja prudente, chega, não há mais tempo de ser nécio, não há mais tempo de ser bobo, não há mais tempo de ficar escondendo as coisas, não há mais tempo de viver em erro, não é mais tempo de viver em pecado, é tempo de viver uma nova vida na presença do Senhor Jesus, é tempo de entender que os tempos estão mudando, é tempo de entender que alguma coisa está acontecendo e nós precisamos melhorar, precisamos ser encontrados noivas prudentes na presença do Senhor quando Ele voltar. Pense nessa palavra, medite nesta palavra, busque a Deus em oração para que Ele venha tratar o seu coração, para que Ele venha tratar a sua alma, para que Ele venha ministrar sobre a sua vida. Dê liberdade ao Senhor Jesus. Eu falava num outro vídeo, é tempo de aliança, é tempo de conserto, é tempo de renovo, é tempo de você entender que durante muito tempo, talvez durante muito tempo na sua vida, você tenha brincado na igreja. Talvez durante muito tempo da sua vida cristã, você tenha feito de conta que é cristão. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ou nós somos ou não somos. Não é tempo mais de se enganar a si mesmo. Porque quando Jesus voltar, pessoas que vivem em engano, em auto-engano, vão ficar. É tempo de viver a verdade do Evangelho. É tempo de viver a verdade da Palavra de Deus. É tempo de se converter verdadeiramente. É tempo de abandonar coisas que desagradam ao Senhor. É tempo de ser prudente. É tempo de buscar o óleo da presença do Senhor. É tempo de dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que Ele se manifeste, para que Ele fale, para que Ele te conduza a uma vida de mudança e de transformação na presença do Senhor. Abra o seu coração. Abra a sua alma, corpo, espírito, para que o Senhor Jesus se manifeste de uma forma poderosa sobre a sua vida, para que naquele grande dia você seja encontrado pronto para morar com Cristo, para reinar com Cristo, para estar na presença dele. Pense nesta palavra. E agora, onde você estiver, eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que num momento de verdade, com você mesmo e com o Senhor, eu queria que você abrisse o seu coração para o Senhor Jesus neste momento. Pai querido, Deus eterno, eu te louvo, te exalto e te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá de falar com os meus irmãos. Eu te agradeço por ter falado comigo nesta palavra e que os teus filhos possam receber assim como eu, que nós possamos repensar a nossa vida, que nós possamos buscar ao Senhor em oração, para que o Senhor nos direcione, nos mostre através do Espírito Santo áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, áreas da nossa vida que precisam ser apresentadas ao Senhor, fraquezas que ainda carregamos e que nos colocam num grupo de risco, pecados que ainda cometemos e que nos colocam num grupo de risco, mentiras que ainda contamos e que nos colocam num grupo de risco, desejos ocultos que ainda temos e que nos colocam no grupo de risco. Senhor, venha sobre a vida de cada homem e cada mulher que está ouvindo esta palavra neste momento, que está sendo ministrado por esta oração, e perdoa-nos, ó Pai, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoe, Senhor, a nossa negligência, a nossa imprudência em te buscar e em sermos tratados pelo Senhor. Mas nesta tarde, neste dia, nós queremos te dar toda a liberdade de agir,
vir, de se manifestar, de vir fazer uma grande obra sobre a nossa vida. Nós nos arrependemos, ó Pai, dos nossos pecados, nos arrependemos das brincadeiras, nos arrependemos de brincar com a Tua palavra, nos arrependemos da imprudência com a qual temos vivido diante do Senhor e pedimos ao Espírito Santo que nos conduza a um momento de arrependimento, de clamor, de súplica, que o Senhor venha nos cobrir com o Teu sangue, perdoar os nossos pecados e que nós possamos, ó Pai, morrer para o velho homem e nascer para Cristo, nascer para uma vida nova, transformada, restaurada pela presença do Senhor. Tome o controle da nossa vida, Pai querido, e nos conduza em santidade, porque nós queremos ser encontrados prontos naquele grande dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Se conosco, nos abençoe, ministra sobre nós. Nós queremos, ó Pai, sermos tratados, limpos e purificados pelo Senhor, pela Tua palavra e pela Tua presença. Nós te pedimos e nós assim cremos, em nome de Jesus. Amém, meu querido. Amém, meu amado, que Deus te abençoe, que Deus multiplique bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua casa neste dia, em nome